E aí, meu povo do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha nossa bacana. Bom, na aula passada nós trabalhamos sobre a notação científica, né? Nós identificamos vários números inteiros e números decimais em notação científica, certo? Hoje nós vamos trabalhar com as operações envolvendo notações científicas. Nós vamos utilizar a notação científica para escrever os números de uma forma simplificada. Para quê? Para facilitar a nossa resolução e colocar também as respostas dessas operações que vão envolver soma, multiplicação, divisão, subtração, tudo isso em notação científica, beleza? Então, pessoal, nesse primeiro slide aqui, eu estou mostrando para vocês a representatividade de uma notação científica, somente relembrando essa representatividade, tá bom? Não esquecendo jamais que a forma de escrever o número em notação científica é usando a base 10, tá? Com expoente de base 10, com número inteiro, não esqueçam disso. E essa representatividade em notação científica é para números muito grandes ou então números excessivamente pequenos, tá bom? Nós vamos colocar em notação científica. A diferença agora é que nós iremos fazer operações utilizando essas notações científicas. Eu coloquei aqui para vocês que a notação científica, ela apresenta o seguinte formato, que é n vezes 10 elevado a n. O n maiúsculo eu coloquei como número real, igual ou maior que 1 e menor que 10. Isso daqui é uma condição, tá? Para que seja uma notação científica. E o n, que é o nosso expoente, um número inteiro. Então, isso daqui vocês têm que ter anotado no caderninho de vocês e na mente também, tá? Não esqueçam, isso aqui vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá para as nossas operações com respostas em notação científica. No slide anterior, nós vimos as nossas condições, certo? De n, né? E de n, que é o nosso expoente, certinho? Então, nós temos um exemplo aqui que vocês irão ver a transformação em notação científica. Bom, nós temos aqui esse número inteiro multiplicado por esse número inteiro. Nós iremos transformá-lo em notação científica. Vamos lá. Para transformar em notação científica, eu irei começar a contar da direita para a esquerda, certo? Quando eu chegar no meu primeiro algarismo, eu vou parar, é onde eu paro a nossa vírgula e a nossa contagem de casa decimal. Vamos lá primeiro a esse primeiro número. Começando a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírgula aqui, ó. Então, vai ser 1,2 vezes 10 elevado à sexta, não foi? Porque eu parei aqui de contar, não foi na sexta casa? Vezes, agora vamos contar o próximo número. 1, 2, 3, 4, 5. Parei aqui. Encontrei o meu primeiro número, não foi o 5? Certo? Então, vai ser 5 vezes 10 elevado à quinta potência. Beleza? Mas aqui, pessoal, é multiplicação. Na multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Eu posso multiplicar? Posso, não posso? Então, 1,2 vezes 5 vai ser 6.
As bases não são iguais e não é multiplicação? Então, eu conservo a base e somo os meus expoentes. Conservei a base 10, somando os expoentes 6 mais 5, 11. Logo, a nossa resposta vai ser 6 vezes 10 elevado à 11ª potência, certo? Agora, aqui eu tenho um número decimal multiplicado por outro número decimal, certo? Nós iremos começar a contar as casas da minha esquerda para a minha direita. Vamos lá contar aqui, ó, no primeiro número decimal? Então, vamos, a partir da nossa vírgula. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Encontrei aqui o meu primeiro algarismo. Então, vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Porque é um número decimal. Todas as vezes que nós iremos representar um número decimal em notação científica, o seu expoente da base 10 é negativo, não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Vezes, tá? Vamos fazer a representatividade do outro número decimal? Vamos fazer a contagem das nossas casas. 1, 2, 3. Parei aqui, ó, no meu primeiro número, não encontrei o meu primeiro algarismo? Parei aqui, então vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3. O menos 3 aqui, ó, tá negativo, porque é um número decimal na base 10, certo? Logo, eu posso multiplicar? Posso, apesar de que se atentem aqui, ó. Tá vendo que o 10 é elevado a menos 4 e o 10 é elevado a menos 3? Dessa multiplicação, na multiplicação, eu posso fazer a seguinte propriedade das potências: conservar a base e somar os expoentes. Só que antes eu vou multiplicar aqui, ó, o que está aqui fora da nossa base 10, que é 1,5 e o 2. 1,5 vezes 2 vai dar 3 inteiros, não é isso? Multiplicado, conservo a base e somo os meus expoentes, porque não é multiplicação? É multiplicação. Então, vai ser menos 4 mais, né? Porque é dentro da minha propriedade das potências, menos 3. Então, menos 4 menos 3 vai ser menos 7. 3 vezes 10 elevado a menos 7, 7ª potência. Observando aqui a minha condição, pessoal, o que que fala? Que o meu número n, ele tem que ser um número real, igual ou maior que 1 e menor que 10. Aqui não foi igual, maior que 1 e menor que 10? Todos obedeceram às condições, não obedeceu? Então, tá tudo ok, beleza, tá? Então, nós conseguimos transformar em notação científica, certinho? Vamos lá, pessoal. No exemplo 2, também pede para transformar em notação científica. Nós temos aí 450.000 vezes 0,0009, certo? O 450.000, nós vamos começar a contagem da nossa direita para a nossa esquerda. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, certo? 4,5 vezes 10 elevado à 5ª potência, vezes... Vamos contar agora o nosso número decimal, a partir da nossa vírgula. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. 4 negativo, porque se trata de um número decimal, certinho? 10 elevado à 4ª potência negativa. Então, o que que eu tenho que fazer? Fazer a nossa multiplicação. 4,5 vezes 9,
40,5, belezinha? Só que 40,5 não respeita as minhas condições para ser uma notação científica. Então, eu tenho que transformá-lo. E eu vou andar uma casa, certo? Andando uma casa, eu preciso acrescentar aqui o 10 elevado a uma potência, tá? Expoente 1. Então, se eu conservar a base aqui, ó, conserva a base, somos meus expoentes, vai ficar 4,05 vezes 10 ao quadrado. Belezinha, pessoal? Nesse exemplo, pessoal, nós temos também que transformar em notação científica. Aqui nós temos um número decimal com potência, certo? Nós temos a potenciação de um número decimal. Primeiro vamos trabalhar com esse número decimal, fazendo a contagem das nossas casas da esquerda para a direita. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4. Parei aqui no meu primeiro algarismo, logo a representatividade desse número decimal vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrando sempre, pessoal, é cansativo, mas eu sempre vou lembrar vocês. O número decimal na representatividade em notação científica, o seu expoente é negativo, não se esqueçam disso, tá bom? Que ainda em notação científica nós já fizemos, mas ainda está elevada à quarta potência. Então, vamos resolver essa potenciação, né? 4 elevado à quarta potência vai ser 256 vezes. Aqui não é potência, de acordo com as propriedades das potências, então vai ser a multiplicação das potências, não é? 10 elevado a menos 4 vezes 4, que é igual a 256 vezes 10 elevado a menos 16, porque menos vezes mais, menos 4 vezes 4, 16. Beleza, chegamos aqui. Só que o 216 não está respeitando as condições específicas da notação científica, certo? O 216, ele é maior que 1. Não é maior que 1? Então, nós temos que transformar o 256 ainda em notação científica. Vamos fazer a contagem da nossa direita para a esquerda. Então, vai ficar 1, 2, duas casas, certinho? Então, fica 2,56 vezes 10 elevado a menos 16. O menos 16 ainda daqui, da nossa última resposta, vezes 10 elevado a 2, porque nós não contamos duas casas, por isso que é 10 elevado a 2, tá? O 2 positivo, tá bom, pessoal? Que é igual 2,56 vezes bases iguais. Eu conservo a base e somos expoentes, porque se trata de uma multiplicação aqui, ó. Então, vai ficar 2,56 vezes 10 elevado a menos 16 mais 2, que é igual a 2,16 vezes, 2,56 vezes 10 elevado a menos 14. Chegamos aqui a nossa resposta em notação científica, que respeita todas as nossas condições para ser uma notação científica. Certinho? Agora, pessoal, aqui nós temos a soma de duas notações científicas, certo? O que nós podemos observar aqui? Que nós temos bases iguais com expoentes diferentes. E aqui é uma soma. Então, eu não posso utilizar lá a minha propriedade da potência da multiplicação e simplesmente conservar a base e somar os expoentes, porque aqui nós temos uma soma. Então,
Para que eu possa resolver essa notação científica aqui, existem duas maneiras. A primeira maneira que eu coloquei para vocês é fazer com que esse expoente 8 se transforme em um expoente 5, para que as bases e os expoentes fiquem iguais e eu consiga fazer essa operação de soma aqui, ó. Então, para que eu possa transformar esse expoente 8 aqui em expoente 5, eu vou subtrair 3 casas, ou seja, eu vou multiplicar por 1.000. Eu vou multiplicar 1,28 por 1.000. 1,28 por 1.000 é 1.280, vezes, eu subtraí aqui, ó, 3 da minha base do meu expoente 8, não subtrair? Então, vai ficar 10 elevado à quinta, mais 4 vezes 10 elevado à quinta. Consegui colocar todos na mesma base, no mesmo expoente, não consegui? Agora sim, eu posso fazer a minha operação de soma. 1.280 mais 4 vai ficar 1.284. Aí, eu conservo a minha base juntamente com o meu expoente, tá? Vezes 10 elevado à quinta, certinho? Só que aqui, ó, não respeitou as minhas condições de notação científica. Então, eu tenho que fazer a representatividade do 1.284 em notação científica. Contando as minhas casas, eu vou contar 1, 2, 3. Parei aqui, ó. Quando eu cheguei aqui no meu último algarismo, então ficou 1,284 vezes 10 elevado à quinta, que era da nossa última resposta, vezes 10 elevado à terceira, porque eu contei 3 casas, não foi? Então, aqui sim entra a propriedade das potências do produto, que eu conservo a base e somo os meus expoentes. Então, vai ficar 1,284 vezes 10. 5 mais 3, 8. Então, vai ficar 1 inteiro e 284 centésimos vezes 10 elevado à oitava potência. Certinho? Bom, pessoal, aqui eu coloquei a segunda maneira de se resolver o exemplo ainda, o mesmo exemplo do slide anterior, tá? Só que lá nós transformamos a oitava potência em 5, certo? Aqui nós vamos transformar a quinta potência em 8, tá? Para vocês observarem que existem duas maneiras de se resolver esse exercício, onde o nosso intuito é fazer com que essas somas de notações científicas fiquem com bases iguais, que elas já têm, porque sempre vai ser na base 10. Os expoentes têm que ser iguais aqui, ó. Os expoentes são diferentes, então, nosso intuito é colocar esses expoentes iguais. Então, vamos lá. 1,28 vezes 10 à oitava, mais 4 vezes. Para que eu possa transformar esse 5 em um expoente 8, eu preciso somar 3, certo? Porque 5 mais 3 vai ser igual a 8. Mas quando eu somar 3 casas, eu vou ter que multiplicar por 0,001, tá? Então, eu vou multiplicar o 4 por 0,001, certinho? Então, vai ser 1,28 vezes 10 à oitava, mais 0,001 vezes 4 vai dar 0,004 vezes 10 ao elevado à oitava potência, tá? Agora sim, os nossos expoentes estão iguais, não são? As nossas bases são iguais, não são? É uma soma. Então, eu posso fazer a operação de soma aqui e juntar o meu decimal com o meu outro decimal. Então, 1,28 mais 0,004 vai ser 1,284 vezes 10 à oitava potência. Ou seja,
1 inteiro e 284 centésimos, tá bom? Essa é a segunda maneira de resolver o mesmo exercício, belezinha? Aqui eu coloquei um exemplo 5 para vocês, onde nós temos a operação com notação científica envolvendo a subtração, tá bom? E qual que é o nosso intuito para resolver essa subtração de notações científicas? Fazer com que esses expoentes aqui, ó, eles fiquem iguais, porque as nossas bases não são iguais. Então, nós temos esse intuito dos expoentes ficarem iguais, para assim nós fazermos a junção e transformar em uma só resposta em notação científica. Belezinha? A primeira maneira, anotem, por favor, tá? Isso no caderno de vocês, gente. Isso é muito importante. A primeira maneira que eu coloquei aqui para vocês, eu irei transformar a sétima potência em uma potência 6, tá? Para que eu possa transformar em uma potência 6, eu vou subtrair 1. Para que eu possa subtrair uma casa, eu irei multiplicar o 7,54 por 10, tá? Multiplicando 7,54 por 10 vai ser igual a 75,4 vezes 10 elevado à sexta, porque eu subtraí aqui, ó, subtraí 1. Por isso, ficou 7 menos 1, que deu 10 elevado à sexta potência, menos 3,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Todos os expoentes, todas as potenciações aqui estão iguais, não estão? Agora sim eu posso resolver a minha subtração. 75,4 menos 3,2 é igual a 72,2 vezes 10 elevado à sexta. Conservei o 10 elevado à sexta, porque ele é comum tanto desse lado quanto desse lado, tá bom? Na subtração. Belezinha. Agora, esse 72,2 não respeita as condições de uma notação científica. O que eu tenho que fazer? Como se trata de 72,2, eu tenho que fazer a minha contagem da direita para a minha esquerda, certo? Então, fazendo a contagem, eu vou contar quantas casas? Uma casa, tá vendo? Ó, transferi a minha vírgula para aqui, ó, entre o 7 e o 2. Então, vai ficar 7,22 vezes 10 elevado à sétima potência, porque eu somei um aqui, ó, certinho? Então, ficou 7 inteiros e 22 centésimos vezes 10 elevado à sétima potência. Ok. Agora, pessoal, a segunda maneira de se resolver o mesmo exemplo 5, tá? Que é a subtração de duas notações científicas, porém o nosso intuito é transformar esse expoente aqui, ó, igual, comum para essa base 10, para que eu possa fazer respectiva subtração. Então, vamos agora transformar o 6, o expoente 6, em um expoente 7. Para que eu possa transformar o expoente 6 em 7, é só eu somar 1, não é isso? Então, somando uma casa, eu vou ter que multiplicar por 0,1, tá? Então, multiplicando 3,2 por 0,1 vai ser igual a 0,32. Então, eu vou copiar o restante, que é 7,54 vezes 10 elevado à sétima, menos 0,32, porque eu multipliquei por 0,1, vezes 10 elevado à sétima. Todos com o mesmo expoente, então eu posso realizar a minha subtração, não posso? Lembrando que eu irei conservar aqui a minha base 10 e o meu expoente. Então, vai ser 7,54 menos 0,32, vai ser 7,22
vezes 10 elevado à sétima, que é a mesma resposta do anterior, só que eu utilizei uma maneira diferente, tá bom? Lembrando, pessoal, que vocês podem resolver dessas duas maneiras. Não vou colocar uma regra para vocês, tem que resolver da primeira maneira ou da segunda maneira, não. Essas maneiras foram para facilitar o entendimento de vocês e às vezes esclarecer algumas dúvidas ou então formalizar um jeito que vocês mesmos vão querer resolver a notação científica de vocês. Tá bom? Nos exercícios propostos lá no GPA que eu coloquei para vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição no grupo de WhatsApp, tá? Me procurem, qualquer coisa, deixei uma mensagenzinha bacana para vocês. Um beijo, tô morrendo de saudades. E aí, você já experimentou acreditar em você? Se não experimentou, tente, tá? Você vai ver o quanto que você é capaz. Um beijão, gente. Tô morrendo de saudades. Tchau, tchau.